Trecho famoso do Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 em diante, na vocação de Levi, na vocação de Mateus. Mas eu queria enfatizar uma coisa que eu vejo muito interessante na espiritualidade de Jesus, né, na vida de Jesus, e que a gente tem que aprender com isso, né, que é a liberdade. Jesus chocou os religiosos, Jesus deixou a mentalidade religiosa judaica em pane, porque ele era extremamente livre, né? E a liberdade é um negócio que choca muitas vezes. E eu tenho visto que a gente vive numa época onde a gente tem muitas vozes falando sobre o Evangelho, né? E essas vozes agora reverberam pelas redes sociais, então tem muita gente produzindo conteúdo teológico, conteúdo espiritual, devocionais, e alguns são bons, outros não, mas como todo espírito internetiano, tem muita crítica ácida, tem muito criticismo e tem muito hater, até mesmo no meio teológico, no meio evangélico, de tal maneira que é muito fácil hoje, por exemplo, uma pessoa criticar a teologia da prosperidade, né? Todo mundo hoje consegue ver com muita evidência os males, por exemplo, que a teologia da prosperidade trouxe no Brasil, principalmente a teologia da prosperidade hard, que é essas das grandes igrejas, né? Como Igreja Internacional, Igreja Universal. Mas, por exemplo, na época que eu converti, um pouco mais de um tempo que eu era cristão, nem todo mundo tinha essa ousadia de falar. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que eu vejo gente fazendo críticas contundentes em relação a muita coisa da fé cristã, eu vejo um criticismo barato. Muita gente que reconhece assim, isso aqui é religiosidade, não, isso aqui não é evangelho, isso aqui é pura religião, isso é legalismo. Desfrutam de uma suposta liberdade proposta pelo Evangelho, mas não vive a espiritualidade do Evangelho. E aí é muito fácil, né? Quem não quer, por exemplo, viver uma espiritualidade leve, né? Proposta por Jesus, que o fardo é leve e o jugo é suave, mas ao mesmo tempo não pega no arado, ao mesmo tempo não quer compromisso, não é verdade? Então, a gente também tem essa galera que pega carona no barco da crítica e da liberdade e tudo mais, mas sem fundamentação. Isso me preocupa um pouco, sabe? Porque se muitas vezes a gente consegue discernir e fazer juízo do que é evangelho ou não, isso é fruto de caminhada de fé. Não é fruto de uma crítica barata que eu vi na internet, de um influencer teológico, né? É porque a gente sabe que o evangelho não é assim e a gente sabe que aprendeu com Jesus. Mas isso não foi algo muito diferente do que Jesus viveu. Jesus era surpreendente aos olhos da religião, porque como que um homem come com publicanos e pecadores? Como que um homem sai, por exemplo, do cemitério para expulsar um demônio e vai na sinagoga? Né? Como que um homem deixa uma mulher pecadora ungir os seus pés? Como que um homem não jejua com seus discípulos? Tudo antirreligioso. Mas esse homem, ele orava o tempo inteiro. Jesus é assim, né? Eu gosto muito, eu quase preguei, eu vou ler esse texto de Marcos, porque ele é muito sugestivo ao que eu quero dizer, de Mateus, mas eu quase preguei Marcos ali no comecinho do Evangelho, onde tem um dia inteiro sobre Jesus. Deixa para outro dia, né? Que é um dia de Jesus. Jesus acorda de manhã, ora, depois ele tem uma espiritualidade comunitária, cura umas pessoas e tal, até o final da tarde, onde ele ora de novo. Quer dizer, tem liberdade? Tem, mas tem devocionalidade, tem serviço ao próximo, não é um criticismo barato que só pega carona no não precisa disso não, isso é ativismo, né? Porque a gente tem uma onda assim, de uma galera que nem leu a Bíblia direito, mas sabe falar, aquilo ali não, né? Não tem bagagem para isso. E aí, olhando para Jesus, a gente vê essa coisa fascinante, tão livre mesmo, ao ponto de chocar. Você imagina, a gente vai ler esse texto agora, de Jesus na casa de Mateus, né? Primeiro Jesus já chama Mateus, que já é um problema. Hoje, por exemplo, você chamar um pecador é a mesma coisa de passar a mão na cabeça do pecador, porque os religiosos estão tão enfurecidos se você ter misericórdia de um pecador, que ele já fala, você pode até ter misericórdia, mas vem como estás. Aí começa aquele discurso
que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e fica cheio aquele discurso higienista espiritual, né? E Jesus não tinha nada disso, não. Pegou o pior figurão e falou: vem e me segue. E ainda de quebra vai lá e come com publicanos e pecadores. Comer com publicanos e pecadores é como se fosse um homem de Deus hoje, assim, ir numa festa mundana que tinha bebida, música mundana, você entendeu? E o povo pira. Aí os discípulos de João Batista e os fariseus falaram assim: se eu como com pecadores, que coisa esquisita. Dá um bug na cabeça. Só que esse cara livre anda com Deus, né? Ele é Deus, mas ele nos ensina a andar com Deus. Ele cura. Ele cura paralítico. Ele perdoa pecados. A palavra dele é fascinante, não é uma palavra só de crítica. Não é uma palavra que vai lá e denuncia a hipocrisia, o fermento dos fariseus. Não. É uma palavra de salvação, de um pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. É uma palavra como quem tem autoridade, né? Eu acho isso maravilhoso. A coisa mais gostosa que tem, cara, é você conhecer pessoas e andar com pessoas livres e apaixonadas por Jesus, compromissadas com o Evangelho. Isso carrega muito de Jesus. Eu lembro que muitas vezes eu usava esses textos para defender a liberdade cristã, e não sou nem de longe o primeiro na história do cristianismo a falar sobre liberdade cristã, né? A gente tem inúmeros grandes nomes, mas só para fundamentação, o próprio Martinho Lutero tem um livro clássico chamado Da Liberdade Cristã, conta a teologia das obras medievais e tal, e o tempo inteiro ele remete como um antídoto para o legalismo religioso uma teologia cristocêntrica, uma leitura cristocêntrica da Bíblia. E quantas vezes para mostrar que a espiritualidade pode ser muito mais do que usos e costumes, do que picuinhas religiosas, a gente fala de Jesus. E quantas vezes eu ouvi pessoas virar para mim: mas aí é Jesus, né? Não é você. Ué, mas ele não falou que a gente tem que seguir ele? Mas Paulo não falou que a gente tem que ser imitador dele como ele é de Cristo? Tem que ser igual Jesus mesmo. Você igual Moisés? É porque o povo gosta, é mais fácil seguir Moisés, né? Eu vou ser igual o quê? Eu vou ser igual aos profetas? Aí eu gosto muito, né, de quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, está lá Moisés e Elias, a lei e os profetas, e o Espírito de Deus fala: eis o meu filho amado, a ele ouvi. Pronto, cara. A referência da nossa espiritualidade é: Jesus escandaliza o religioso por comer com publicanos e pecadores, porque foi numa festa mundana que tinha bebida e música mundana. Escandaliza, mas ele cura. Mas ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, eu vendo esse comportamento de Jesus que buga a cabeça dos religiosos, eu vejo que buga também a nossa cabeça muitas vezes. E principalmente quem está começando a amadurecer na fé, ele tem aquela dificuldade de ver que eu posso ser cheio do Espírito Santo e livre igual Jesus. Não é presunção. O Espírito do Senhor também nos capacita, né? É claro que eu vou fazer leituras e discernimentos daquilo que convém ou não, mas em Jesus acabou aquela geografização do santo e do profano, um monte de coisinha que ainda a gente o tempo inteiro coloca isso como uma condicional espiritual enorme. E aí a gente tem que aprender com a liberdade de Jesus, sabe? A gente tem que aprender com a liberdade da espiritualidade de Jesus. Aí eu queria ler Mateus capítulo 9, do versículo 10 até o 18. Vamos ler do 9, capítulo 9, versículo 9 até o 18. Você conhece mais esse texto, né? Mas eu quero frisar algumas coisas aqui. Diz assim: e Jesus passando adiante dali, Jesus acabou de curar um paralítico. E ele falou que ia perdoar os pecados dele. Já deu um bug, porque Jesus ainda perdoou pecados, que é um outro problema da religião, é pregar perdão de pecados. O povo quer pregar arrependimento. Arrependimento sem perdão de pecados, né? Arrependimento como um trem assim, um peso na alma, quase que a obra de Jesus é pouquinha, que é mais importante ter arrependimento do que ter a obra salvífica de Jesus. Mas Jesus vai lá sem o cara pedir perdão, porque Jesus conhece o coração, aí a palavra não chegou na boca, Deus já sabe quem é quebrantado ou não. Jesus perdoa os pecados dele, o pessoal fala: poxa, mas você só blasfema, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus fala: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. É um homem, fica em pé. Aí o povo já pira. Aí ele sai de lá e vai para uma festa mundana. Aí a cabeça do povo não dá, tudo bem, curar é de Deus. Agora, ir na casa do publicano e pecador não dá.
Aí ele passa e chama Mateus, versículo 9. E Jesus passando adiante dali, assentado na recebedoria, um homem chamado Mateus e disse: segue-me. Espiritualidade relacional com o próximo, né? Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Pô, chamar Mateus, cara, que é um filme. É muito mau testemunho. E aqui não fala nada. Jesus não falou: Mateus, vem como estás. Não ficou com essa condicional que às vezes o religioso faz, né? Deus não te aceita como é, vem como estás ou não vem. Aí fica fazendo essas... Não, Jesus só vem, vamos andando comigo. É lógico que a gente transforma andando com Jesus. Não tem como não transformar. Mas não vamos ficar colocando condicional para essa chamada. Jesus não fez isso. A gente fica colocando condicional. Vai lá e chama. Vai lá e anuncia a misericórdia. Aí Jesus chamou e já deu uma pirada na cabeça tanto dos discípulos quanto dos religiosos. Porque ele chamou o cara que cobrava impostos, né? Era um publicano, um cara avarento. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos, sem discriminar, sem discurso higiênico religioso, acolhendo de maneira indiscriminada. E os fariseus, vendo isso, disseram: pô, até que realmente ele curou. Ele deve ter pensado, né, o pensamento dos fariseus, até que realmente ele curou, né, o paralítico, não dá para contestar. Mas ele disse, ele falou: por que come os vossos mestres com publicanos e pecadores? Que liberdade é essa? Ô, gente, dá para a conta fechar, viu? Dá para ser livre e ser cheio do Espírito Santo. Jesus ensina isso, né? Aí ele continua. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. O lugar da igreja e da comunidade de fé e dos seguidores de Jesus é no meio dos doentes. Igreja tem que sempre ser um hospital ao invés de um quartel, do que um colégio de santidade. Igreja tem que ser lugar de pecador. De pecador. Ali que tem que ser. Jesus está dizendo isso, versículo 12. Ide, porém, e aprendei. O que significa? Misericórdia quero e não sacrifícios. A versão do Eugene Peterson, a mensagem diz assim: ide e aprendei, misericórdia quero e não religião. Muito melhor a tradução, né? Muito mais clara. E é isso que Jesus está fazendo. Vocês estão colocando condicional. Vocês estão nesse papinho enjoado aí do Deus ama o pecador, não o pecado, vem como estás, ou Deus, ou aquela coisa que a gente sabe muito bem. Jesus está falando: olha, gente, Deus quer misericórdia. Custa pregar misericórdia? Não, mas e o arrependimento? É porque a gente valoriza mais uma doutrina do que a misericórdia, né? Aí Jesus continua. Então vieram seus... Eu estou no 14 agora. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuam nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Nem cara de espiritualidade os discípulos de Jesus tinham, porque os caras nem jejuavam. E aqui é o ritualismo, né? Aquela prática ritual, clássica. A gente precisa de ritual, né, meu irmão? Você que está me ouvindo e eu também aqui, nós precisamos. O ritual serve para a gente. Jesus já sabe a oração, mas eu preciso de fazer o rito que Jesus ensinou, de entrar no quarto, fechar a porta. Deus ouve qualquer oração? Sentado no quarto? Ouve. Fechando a porta igual ele ensinou? Ouve. Deus ouve a oração de você andando, fazendo a caminhada? Ouve. Deus ouve a sua oração se você estiver no ônibus lá em pé? Ouve. Agora, qual oração vai ser mais proveitosa? Aquela que eu me concentrar mais, né? Para mim. Vai ser muito mais proveitosa. Se eu não tiver tempo nenhum, melhor orar em pé no ônibus do que oração nenhuma, né? Mas o rito tem fundamentação para mim. Agora, o problema, o rito não faz mal, o problema é o ritualismo mecânico, que a gente faz porque tem que fazer. É quando a oração vira um termômetro da espiritualidade, o jejum vira um termômetro da espiritualidade. Não, porque necessariamente eu tenho que jejuar. Aí Jesus fala: calma, sua espiritualidade tem que ser um negócio que tem que fluir. Não é um condicionamento religioso, um adestramento religioso. Aí Jesus continua e responde: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Jesus está dizendo: olha, eu estou com vocês, está tudo sob controle. Vai ter momentos na vida que a gente precisa de jejuar. Quem nunca atravessou um vale e você precisou de jejuar? Porque quando eu faço do jejum um ritualismo, ele vira barganha. Ele vira o jejum das causas impossíveis, o jejum do capricho, para comprar uma fazenda, para conseguir uma riqueza, juntar o primeiro milhão. Que jejum idiota é esse? Agora, o jejum do desespero, o jejum de falar: meu Deus, estou rasgando meu coração aqui em desespero. Esse é o verdadeiro. Tem dias que você não está num ambiente de festa de noivado.
Você está num ambiente de tristeza, onde você fala, meu Deus, eu estou rasgando meu coração diante da tua presença. Aí não é barganha, é necessidade, não é capricho. Então tem o seu lugar. Jesus está criticando o ritualismo, porque a espiritualidade cristã genuína, ela não é medida pelo ritualismo religioso, pelo que eu tenho, quantas horas eu oro, quantas horas eu não oro. Tem rito, tem intimidade, mas não tem ritualismo mais. E Jesus ainda vai criticar o ritualismo, olha. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está fazendo uma metáfora entre a mentalidade religiosa e a proposta revolucionária do Evangelho. A proposta do Evangelho não cabia naqueles odres, cheio de ritualismos, cheio de cerimonialismos, cheio de religiosidade. Mas Jesus está falando, olha, existe um rito para além do ritualismo. Existe o discernimento de saber que tem horas que eu vou precisar de jejuar mesmo. Agora, existe a liberdade em Cristo de que eu não preciso me autoflagelar. Que é suficiente andar com Jesus e ser um ser orante, em ter minha intimidade com Ele, porque o Jesus que fala isso, ensina a orar. O Jesus que fala isso, ora nos montes, como um bom pentecostal, né? Ora em diversos locais, saía para orar sozinho, para fazer esse exercício de piedade pessoal. Esse homem super livre, esse homem que falou que o jugo é suave e o fardo é leve, tem esse compromisso. Não é interessante fazer esse contraste de uma liberdade revolucionária de Jesus de Nazaré e uma devoção radical do Filho de Deus? A gente tem que pensar nisso para equilibrar a nossa espiritualidade e principalmente para a gente sair das garras da religião. Aí o texto continua no versículo 18 dizendo essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe sobre ela a sua mão e ela viverá. Diz o texto, eu vou terminar aqui, propositalmente eu vou terminar aqui. Eu não vou trabalhar na narrativa do Jairo, mas esse versículo é importante para a gente. É importante para a gente. A narrativa de Marcos vai dizer que quando Jesus, lindo, cara, a narrativa de Marcos é mais bonita que a de Mateus, porque Marcos fala assim, olha, Jairo, um dos principais da sinagoga, veio pedir a Jesus socorro. Interessante. Jesus acabou de ter um embate com os fariseus, mas um certo Jairo era um homem de Deus na sinagoga. Era um homem piedoso. Jesus teve esse discernimento de saber o que é hipocrisia religiosa e o que é piedade no meio da religião. Olha que interessante. Aí diz o texto que ele adorou Jesus. Você acha que esses fariseus ficou engolindo a língua aqui com Jesus, falando que era blasfemo porque perdoou pecados? Você acha que adora Jesus? Lógico que não. Eles são os hipócritas. Mas tem gente piedosa. Tem José de Arimateia. Quiçá, quem sabe, o próprio Nicodemos, né? Deixou-se, por exemplo, faz Nicodemos um cara bem piedoso até. Mas você tem, por exemplo, lá no livro de Atos, inúmeros fariseus que se converteram, né, depois. Aí, gosto do texto de Marcos, o texto de Marcos fala assim, e Jesus foi com ele. No meio do luto, cara, que bonito, né? E Jesus foi com ele. Mateus não fala isso, mas ele fala, Jesus foi. Dá aquela sensação, tipo assim, eu tô no luto, mas Jesus foi comigo. Cara, isso faz toda a diferença. Foi lá e ressuscitou ainda, né, como a gente sabe bem da história. Mas se a gente prestar atenção, olha só, Jesus sai de uma cura de um paralítico, chama um publicano, vai na festa do publicano, come com um pecado, mal reputação, senhor. Hoje, se você, por exemplo, tiver numa igreja e tiver uma comunidade LGBT, a igreja é criticada, velho. A igreja é criticada, cara. Entendeu? Se você está com uma pessoa marginalizada, o povo critica, e Jesus anda com essa galera. Ah, mas Jesus era santo, então a gente tem que ser igual a ele. A gente tem que ser igual a ele, né? Aí, Jesus sai de lá, ainda tem que instruir a mentalidade religiosa dos discípulos de João Batista, é o homem de Deus, explicar que a gente não está preso em ritualismos de jejum, e logo em seguida, curiosamente, o chefe da sinagoga pede a Jesus socorro e Jesus vai. Nesse trecho eu queria deixar 4 coisinhas para a gente aqui, 4 marcas da liberdade espiritual de Jesus. E a primeira que eu queria dizer, que está nesses primeiros versículos, é que a espiritualidade de Jesus é relacional. Relacional. Você pega Jesus, ele pregava na sinagoga. Enquanto a sinagoga aguentava Jesus, ele pregava na sinagoga. Até sair de pedrada de lá, né?
Teve várias narrativas dos evangelhos onde Jesus teve que sair de lá correndo. Paulo fazia a mesma coisa. Enquanto dava para ouvir Paulo, ele pregava lá. Enquanto dá para a gente pregar, a gente prega em qualquer ambiente religioso. Mas a espiritualidade de Jesus é relacional. Estou lá na sinagoga, eu sei que tem gente piedosa lá, apesar de todo o fermento da religião, né? Mas eu estou lá porque eu sei que a salvação, ela é pessoal, não é individual. Não é individual. A gente carrega essa herança da reforma, né? A gente fala muito que a salvação é individual, porque essa era uma mensagem que cabia muito bem num contexto medieval onde se dizia que fora da igreja não há salvação. Então, dizer os reformadores que a salvação é individual, beleza. Mas a salvação não é individual, a salvação é pessoal. Cada um tem a sua experiência. Mas o discipulado é coletivo e relacional. Não tem como ser discípulo sem ser na coletividade. Jesus discipulou o coletivo. Era pouco, mas era coletivo, era relacional. Quando ele vai, chama Mateus, e para seguir com ele, ele está falando de uma espiritualidade relacional. E aí o que acontece? Que a maioria dos críticos, influencers da internet, reconhece legalismo religioso, mas não quer vida comunitária. Está errado. Jesus é livre, mas Jesus não tem como. Espiritualidade cristã sem relacionalidade. Você vai cair num egoísmo espiritual, numa espiritualidade super, ultra vaidosa. Lutero falava que... Lutero não, antes Paulo, depois Lutero. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas que nós não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, na altura do versículo 19, se eu não me engano. E ele fala assim: antes, sede servos uns aos outros no amor. O que me limita, o que limita a minha liberdade é a submissão ao meu próximo. É o serviço ao meu próximo. E essa espiritualidade relacional de Jesus tem essas duas ênfases. Uma é a comunitária e a outra é ministerial. Quem é livre, genuinamente livre em Cristo, não é o livre que pegou só a verdade do evangelho assim, e beleza, aqui ó, só para mim não ir na igreja, eu vou pegar essas verdades teológicas para mim aqui, para mim não ter espiritualidade mais. É fácil pra caramba, né? Isso aí é espiritualidade à la carte, né? Você pega só o que você quer, né? Aí, Jesus fala da necessidade relacional, da gente ter comunhão uns com os outros. Jesus vai falar isso na oração sacerdotal em João capítulo 17, assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um conosco. O apóstolo João vai dizer a mesma coisa. Lutero vai falar: olha só, meu irmão, você precisa de praticar as boas obras. As boas obras não vão te salvar. Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho precisa. A outra dimensão da espiritualidade relacional de Jesus é o serviço, é o ministério. O problema nosso, quando fala ministério, a gente pensa em cargo de igreja, em cargo eclesiástico. E ministério é serviço, cara. É serviço no seu trabalho, é na sua rua. É ser cidadão, é o serviço, é ser luz onde você passar, cara. E esse é o serviço. O que Jesus falou para os discípulos, para esses mesmos discípulos de João Batista, quando João estava preso, ele mandou discípulos para Jesus e falou assim: vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se a gente tem que precisar de outro, esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus? A espiritualidade genuína é aquela que serve. Vai lá e fala para que esse doido aqui, que come e bebe com pecadores, vai lá e fala com ele que os cegos estão vendo, serviço ao próximo, aliviar o sofrimento. Os coxos estão andando, os oprimidos estão sendo libertos e aos pobres é pregado o reino de Deus. A espiritualidade relacional, ela não é só um junta-junta, onde a gente dá as mãozinhas e somos corpo, assim, aí você gostou demais, vai ficar só nisso? E o serviço ao próximo? E o reino de Deus visto lá? Porque o problema é nosso, é esse. É que a gente acha que pregar o reino de Deus é pregar o salvacionismo. O que é salvacionismo? Salvacionismo é pregar o apelo. A gente não acredita que pregar o reino de Deus é curar o cego. Curar o cego pode ser você, meu irmão, pegar uma oferta sua e o seu vizinho que não tem dinheiro para trocar o óculos, você curar o cego, pagar o óculos para ele. Espiritualidade cristã. Justiça do reino. Expulsar o demônio da fome. Expulsar o demônio da fome, cara. Da miséria, cara. Do preconceito, de tanta coisa horrorosa. Por isso que o mundo está aí.
O Brasil inchado de evangélico, essa desigualdade absurda, cara. Umas coisas horrorosas, tanta coisa pra gente viver. Agora o povo se orgulhando que nas grandes cidades eles estão... não sei se você chegou a ver isso, né? Talvez o Haroldo vai reconhecer, que eu acho que fizeram esse Cariacica. Fizeram uma estátua da Bíblia lá e uma estátua, uma imagem. Aí os crentes ficou com raiva que fizeram uma imagem da... Isso foi em outro lugar, não sei se foi em Cariacica não, mas que em Cariacica fizeram uma estátua da Bíblia, foi, né? Tipo assim, para honrar a laicidade do Estado, até a intenção é política boa, né? Mas política, né? Aí colocaram uma estátua da Nossa Senhora e depois uma estátua da Bíblia. Quase que no meu coração eu falei assim, realmente a Nossa Senhora dos Evangélicos é a Bíblia. Porque eles têm uma dificuldade de acreditar em Jesus, né? Porque eles têm cara de Bíblia. Eles têm cara de Bíblia. Não tem cara de palavra de Jesus, mas tem cara de Bíblia. Aí a gente olha uma coisa dessa, cara, e fala como que a gente precisa de pregar o reino para além do salvacionismo. Porque a espiritualidade de Jesus é livre mesmo, sem paranoia, sem ativismo, além do tempo, relacional, um ajudando o outro, aprendendo no relacionamento, na comunhão, mas serviço. Pô, cara, Jesus começa aqui no Evangelho de Marcos, Jesus teve o cuidado de ir na casa de Pedro para curar a febre da mulher. Pô, um cara que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele curou a sogra. Pô, ele teve... E a gente tem um tanto de febre que a gente pode aliviar, até pagando de pirona, né? Você quer ser livre, irmão? Eu sou livre em Cristo, esse trem de pentecostalismo. Então, meu irmão, encarna o Evangelho de Jesus, encarna essa liberdade, que passa pela comunhão e passa pelo serviço. Primeira coisa. Segunda coisa, a espiritualidade de Jesus supera a noção de santo e profano. Isso aqui é libertador, né, cara? Esse texto aqui, Jesus está comendo com publicanos e pecadores, e a mente do pessoal não entende. Depois ele vai ressuscitar a filha de Jairo. O povo esqueceu que o verbo se fez carne, que o santo foi para o profano e santificou o profano. A gente ainda fica naquela discussão das categorias do pode ou não pode, do lugar geográfico ou não. Gente, era para a gente ter passado há muito tempo. Enquanto a gente fica presinho nessa bobeirinha do pode isso aqui, a gente está deixando de fazer o reino, a justiça do reino, que a gente está preocupado com essas bobeirinhas da separação do santo e do profano, que é a mentalidade de Moisés. O santo dos santos pode, não pode, aqui pega fogo. Gente, toda a terra está cheia da sua glória, velho. Quantas vezes eu já fui inspirado para fazer sermão assistindo série. Às vezes em jogo, velho. Principalmente no jogo do Cruzeiro, você tem um bom sermão do sofrimento. No jogo do Cruzeiro, Deus vai te dar um sermão do sofrimento humano. Mas quantas vezes? Porque toda a terra está cheia da glória de Deus, mas a gente está departamento. Aí qual que é o resultado do santo e do profano? Mundo gospel, mundo secular. Do mundo e santo. Do ímpio, essa departamentalização da fé, a gente não vê em Jesus. Jesus sai do cemitério, expulsando o demônio de Gadara, cara, e vai curar as pessoas na sinagoga. Olha, acabou essa operação, venceu a superação dessa noção de santo e de profano, e Jesus tem algumas coisas aqui para nós. Jesus sai da sinagoga, vai para o cemitério, volta para a festa dos pecadores, cura pessoas, num ambiente que chocou a mentalidade. E Jesus diz, misericórdia quero e não religião. A religião que fica fazendo essa separação do mundo. Ah, não, mas isso aqui é... Porque a Bíblia diz que aquele texto fora do contexto horroroso, né? O Evangelho, acho que é a carta de João, se não me engano, que fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não há nele. Né? Aí ele fica só nesse pedaço do texto. Ele não continua o texto que diz que o que há no mundo? É a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. A concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida está na igreja. Que é síndrome de poder, querer tomar o lugar em Brasília. Concupiscência dos olhos, ser a maior religião. Está aí a soberba da vida, a teologia da prosperidade. Está tudo dentro da igreja, é o mundo dentro da igreja. Porque esse mundo que eles falam que a igreja
que é o mundo do lado de fora, que se você amar, o amor do Pai não está nele. Jesus disse que, o Evangelho de João fala que Deus amou quem? O mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que... Uai, agora minha cabeça não fechou, não. Acabou, vamos parar com esse trem do... Em Jesus acabou. Em Jesus acabou. Pronto. A terceira coisa, a espiritualidade de Jesus é íntima com Deus. Jesus era um ser orante. Orante. Para além dos rituais religiosos, de horas marcadas, Jesus orava o tempo todo. Uma pessoa que anda com Jesus não precisa ficar jejuando todo dia, não, senhor. Que já tem íntima comunhão com Deus. Ele era um ser orante. Um sinal de saúde da sua vida de oração é quando você percebe que não dá para não orar. Você entendeu? Tem certas situações, tem certos momentos da sua vida que você fala, nossa, cara, eu preciso fazer uma oração aqui porque eu preciso de orar porque não tem como não orar. Eu não posso não orar. Não é uma opção, não é um condicionamento religioso que eu tenho que ir lá orar, não, porque virou expressão do ser. Richard Foster vai falar que a oração é o refúgio da alma. Lutero vai falar que é o respirar da alma. Ele fala assim, olha, assim como não dá para ser cristão sem orar, não dá para ser humano sem respirar. Jesus orava o tempo inteiro. Esses que pregam muito a liberdade cristã, que pegam o criticismo teológico, mas não ora, não tem vida com Deus, não tem... Então não. Porque Jesus orava. E a gente tem que orar. A espiritualidade... O que é oração para você? Cada um vai ter um ritmo, né? Não vai ser ritualismo que vai estabelecer, mas você sabe da importância da oração para a sua alma, como refúgio da sua alma. Porque Jesus era um ser orante. Jesus ora o tempo inteiro, ele sai para orar sozinho, ele ora de manhã, ora de madrugada, ora no monte, ora em desespero, ora em gratidão, ensina a orar. Não tem como ser cristão sem não orar. Se você é cristão e só sabe teologia, você não é cristão, não. Ah, mas eu estudei teologia, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Você é esse cara que fica fazendo autópsia do divino. Mas Jesus, esse homem livre, ora. E a última coisa, a liberdade de Jesus discerne entre a hipocrisia da religião e o piedoso religioso. Que aí Jesus, depois de ter esse debate sobre orar ou não, jejuar ou não, e chocar a cabeça do religioso, porque é um homem que cura, come com publicanos e pecadores, Jesus vai lá atender, cara, um fariseu. Esse Jesus que, em capítulo 23 de Mateus, desce a paulada nos fariseus. Ele tem misericórdia de Jairo. Isso é muito bonito, porque tem muita gente piedosa. O criticismo, ele generaliza. Ele sai metralhando tudo. Isso aqui não. E um monte de gente ouve. Por isso que eu tenho reverência de ouvir uma profecia. Pode ouvir uma irmãzinha do coque, um irmão pentecostal, falou assim, ô varão, com aquele jeitão assim, bem assembleano, né? A gente é dessa raiz. Tô com dois assembleanos aqui, vem, ei, irmão, sabe, até incorpora assim, né? Quase assim, e fala que Deus manda dizer, cara, eu vou com toda a reverência. Porque eu não sou secretário da Trindade para sondar o coração de ninguém, não, hein? Deus é que sabe, reverência, não vou fazer separação do joio e do trigo em canto nenhum. O que eu discerno é o fermento religioso, é a estrutura, a engrenagem religiosa que oprime, que é perversa, que é veterotestamentária, que é mosaica e não é cristã. Agora, e o piedoso? Conheço gente de Deus demais piedosa. Ouço e já ouvi palavra de Deus de gente ultra piedosa, de mentalidade religiosa que é longe da minha. Porque eu aprendo com Jesus essa sensibilidade de fazer discernimento entre a hipocrisia da religião e o piedoso religioso, né, que Jesus fazia. Porrada de coisa que eu falei aqui, né? Um monte de coisa junto, né? Então é isso que eu queria que a gente meditasse nessa noite.